Bom dia então. Bem-vindos à segunda parte da 26ª Conferência da Human Resources. E para dar continuidade à nossa conferência, temos o gosto de contar com Arlindo Oliveira, professor do IST e presidente do INESC, que nos traz uma apresentação com o sugestivo título Dark Side ou Bright Side, que cor tem a inteligência artificial? Verde esperança ou vermelho perigo? Arlindo, muito obrigado pela tua presença e participação. O palco é teu. Muito obrigado. Temos som? Conseguem-me ouvir? Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, devo dizer que o título é do Ricardo, não é? Portanto eu geralmente não falo com títulos inventados por outras pessoas, mas este era tão bom que eu aceitei tentar dar-vos um bocadinho a minha visão sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Mas antes disso gostava de vos dar um bocadinho de enquadramento sobre como é que eu vejo as atuais tecnologias de inteligência artificial e qual é o impacto que podemos esperar delas nesta área. Uma frase famosa é do Mark Anderson, que foi fundador da Netscape, um conhecido engenheiro de software de Silicon Valley, que em 2011 escreveu um artigo Software is Eating the World. Um artigo onde defendia o conceito que o software estava progressivamente a comer grande parte da atividade humana, porque muitas das coisas que antes exigiam um fax, um telefone, uma televisão, uma máquina de escrever, etc., neste momento estão todas num computador ou até mesmo num telemóvel. Okay? Esse foi um artigo muito marcante, mas em 2017 o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, saiu com outro, software is eating world, but AI is eating software. Okay? Portanto, neste momento a inteligência artificial, o que aliás tinha sido precedido de uma afirmação ainda mais exata em 2015, uma pessoa menos conhecida, o Alex Wood, que disse que ML, Machine Learning, is eating software. Porque realmente a inteligência artificial de hoje é totalmente baseada na ideia de Machine Learning, a ideia de que os computadores podem aprender com a experiência. Okay? E esta ideia de que os computadores podem aprender com a experiência muda profundamente o paradigma, muda profundamente a forma como interagimos com os computadores. Okay? Enquanto que até há poucos anos, literalmente até há 2, 3 anos, se vocês quisessem interagir com o computador, ou eram um programador e escreviam programas em linguagem de computador, ou eram um utilizador e escreviam linguagem, e interagiam com um programa, preenchendo formulários, ou mexendo com o rato, ou escrevendo no teclado. Okay? Eram as únicas duas formas práticas de interagir com o computador. Okay? Mas a inteligência artificial, em particular a inteligência artificial generativa, veio alterar esse estado de coisas. Vai ser possível, já é possível, mas vai ser possível interagir com o computador e dar instruções a um computador, não programando um computador, não sendo simplesmente um utilizador, mas interagindo com o sistema de inteligência artificial e pedindo que ele faça a interação com o computador. Querem escrever um programa em Python, interagem com o ChatGPT ou com qualquer um dos outros e ele gera-vos. Querem fazer uma query, uma base de dados, querem fazer matemática avançada, interagem com o ChatGPT, que interage com o Wolfram Alpha e ele faz matemática avançada. Portanto, o resultado das tecnologias de inteligência artificial é que eles vão baixar a barreira de entrada em tudo o que é interação com o computador. O que antes era acessível exclusivamente a um programador vai ser rapidamente e cada vez mais acessível a um especialista do domínio que quer fazer uma query sobre contabilidade, quer fazer uma query sobre recursos humanos ou quer fazer uma query sobre o assunto mais variado. Este baixar da barreira de entrada vai ter um impacto enorme em todo o mercado de trabalho, em toda a economia. Okay? Porque a enorme pressão que temos, e que provavelmente vai continuar a existir por especialistas de informática, por programadores, etc., vai poder ser em grande parte colmatada por pessoas que conhecem do domínio, mas que podem usar estas ferramentas para gerar as interações devidas com as bases de dados, com os computadores, etc. Portanto, este é o primeiro ponto positivo da inteligência artificial. O baixar da barreira de entrada vai ajudar a colmatar em muito as enormes necessidades de recursos humanos que temos nas mais diversas áreas. Okay? O segundo fator é o aumento da produtividade. Portanto, em princípio, uma pessoa que saiba usar estas ferramentas pode aumentar muito a sua produtividade. Okay?
Há uma série de estudos, eu não os trouxe aqui, mas há uma série de estudos que mostram que podemos ter aumentos de produtividade de 30% a 50% quando usamos o ChatGPT, seja para escrever um relatório, seja para escrever uma apresentação, seja para elaborar um estudo ou uma análise. Okay? Portanto, estes dois fatores, o baixar da barreira de entrada em termos de competência e o aumento de produtividade endereçam duas limitações críticas da nossa economia. A falta de recursos humanos qualificados e a baixa produtividade. Eu acho que Portugal tem condições excepcionais para beneficiar desta tecnologia, porque estas duas questões que a tecnologia endereça mais diretamente são as duas questões que mais limitam o crescimento da economia portuguesa. Certo? A baixa produtividade é uma questão absolutamente essencial, cada um de nós tem de produzir mais valor por cada hora que trabalha, okay? E a limitação de recursos humanos, que é particularmente notória, embora seja importante em todo o mundo ocidental, é particularmente importante em Portugal por causa de nós não sermos competitivos em termos de salários. Portanto, pessoas com competências avançadas nestas áreas são muito procuradas no norte da Europa, nos Estados Unidos, pagam salários 2 a 3 vezes superiores aos de Portugal. Portanto, a minha esperança é que, através do aumento de produtividade e de endereçar alguma lacuna de recursos humanos, quando também temos uma população envelhecida, a inteligência artificial vai, de facto, ser mais verde do que vermelha. Em que é que isto se pode ver? A inteligência artificial não é só o ChatGPT, okay? Não são só os modelos de linguagem. Essa é talvez a componente mais visível, mas não são só os modelos de linguagem. A inteligência artificial pode-se partir em duas grandes áreas. Uma área é a analítica, portanto, a exploração de informação contidas em bases de dados com o objetivo de daí extrair valor económico. Esta é uma área que é bem conhecida. A esmagadora maioria das empresas tem operações de analítica há 10, 20 anos. Algumas talvez não estejam tão avançadas como gostariam de estar, a integração de dados não é tão completa como gostariam que fosse, mas a analítica não é exatamente a novidade dos últimos 10 anos. Nós conhecemos a analítica, conhecemos os desafios, muitos de vocês têm data warehouses nas vossas empresas, data lakes, etc. A grande componente que está a acontecer agora com a revolução da aprendizagem profunda é a automação, é a capacidade de eu substituir parcial ou totalmente atividades humanas por atividades desempenhadas por máquinas. Okay? É aqui que esta automação pode ter dois efeitos. Pode ter o efeito da substituição completa de uma pessoa, portanto, levanta um bocadinho o espectro do desemprego causado pela tecnologia, e pode ter o efeito do aumento da eficiência, potenciando o trabalho de uma pessoa e tornando-a mais produtiva. Aqui é que podemos ver mais a questão do verde e do vermelho. Se isto aqui tiver como resultado potenciar as capacidades de uma pessoa, tornando-a mais produtiva, são essencialmente boas notícias. Se tiver como resultado substituir pessoas e causar desemprego em larga escala, então são más notícias. Okay? Onde é que estamos neste lado? Eu, pessoalmente, estou convencido que estamos muito mais do lado de potenciar o aumento de produtividade do que a substituição completa. Okay? E daí o meu otimismo que isto vai endereçar uma das limitações da economia portuguesa. Isso não quer dizer que algumas funções não possam ser substituídas em tão grande escala que venham a, eu não diria a ser completamente desaparecer, mas pelo menos a reduzir muito. Tarefas, por exemplo, que eu imagino que podem ser de forma relativamente rápida substituídas, o atendimento em call centers, não é? Portanto, eu acho que 90% das chamadas que chegam a um call center ou das mensagens que chegam a um call center podem ser substituídas em breve, dentro dos próximos anos, por sistemas automáticos. O maior desafio é um desafio prático e não um desafio técnico ou científico. Tudo o que seja análise de textos, incluindo alguma componente da análise legal de textos, da elaboração de contratos, da análise de contratos, due diligence, etc., vai também ser progressivamente substituído por sistemas automáticos, algumas tarefas de diagnóstico médico, mas nestas últimas áreas mais especializadas, de colorinho branco, é improvável que a substituição venha a ser de tal forma completa que venha a diminuir as necessidades de pessoas e, portanto, a causar desemprego ou, pelo menos, a reduzir emprego. Portanto, penso que tanto na área legal como na área médica, como em outras áreas de gestão de recursos humanos, gestão financeira, etc., parece-me que o efeito do aumento de produtividade vai ser significativamente mais elevado do que o efeito de substituição de pessoas. Noutras áreas, nomeadamente o apoio ao cliente, o efeito de substituição pode ser significativo. Podemos ter
imagino que seria possível que num call center de 100 pessoas, 90 pessoas se tornem de alguma maneira redundantes. Okay? Isto é bom ou mau? Eu vejo como bom. Okay? Um trabalho num call center não é tipicamente um setor de grande valor acrescentado. Não são pessoas que ganham um salário por aí além. E, portanto, na direção de aumentarmos a competitividade do país, o nosso objetivo devia ser substituir as posições que ficarem livres porque são automatizáveis, serem substituídas por profissões de maior valor acrescentado. Qual é o desafio que isto coloca ao país? É o desafio da formação e da requalificação. Okay? As competências que são necessárias para trabalhar num call center não são, apesar de tudo, as mesmas competências que são necessárias para trabalhar numa tarefa de maior valor acrescentado. Okay? E, portanto, acho que este desafio da requalificação da formação é um importante desafio para o país, que devia ser encarado de frente, e isso devia ser uma responsabilidade não só das universidades. Muitas universidades em cursos não tradicionalmente ligados à área da informática da computação, história, filosofia, literatura, direito, deviam incluir na sua componente de formação, não estou a falar num ano de curso, mas estou a falar 2 ou 3 disciplinas onde as pessoas pudessem ver as vantagens que têm em interagir com sistemas de inteligência artificial generativa. E estas pessoas, estava ontem a falar com o vice-presidente da Google, o Fernando Pereira, que está cá em Lisboa, e ele estava-me a dizer, nós acreditamos que vai haver um maior valor acrescentado em pessoas que dominam a argumentação, que dominam a linguagem, porque se souberem interagir com o modelo de linguagem da maneira correta, um bom filósofo, um bom historiador, um bom especialista em literatura, pode extrair desse modelo mais vantagens, mais resultados do que extrai um programador, que está habituado a interagir com os programas. Não fui eu que disse isto, okay? Foi o Fernando Pereira. E é interessante esta visão de que temos estas tecnologias, através da tal do baixar a barreira de entrada, têm um potencial para acrescentar valor a formações que até hoje não têm a mesma procura e a mesma pressão salarial que têm as profissões técnicas da área da informática, da área da gestão e também de outras áreas, naturalmente, da medicina, etc. E, portanto, eu acho que já perceberam que eu sou essencialmente otimista neste aspecto. Okay? De onde é que vêm os riscos? De onde é que pode vir o lado vermelho? O lado vermelho vem, acho eu, se nós não conseguirmos adaptar as pessoas a um mundo novo que vai acontecer nos próximos 3 a 10 anos. Okay? Se tivermos pessoas que trabalhavam num call center e não têm a formação, ou não têm a disponibilidade, ou não têm a oportunidade de serem educados em atividades de maior valor acrescentado. Okay? Eu acho que isto é um desafio para o país e é um desafio que devia ser encarado ao mais alto nível, incluindo ao nível do planeamento, do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, que tem uma componente significativa de formação e que estamos na altura certa para fazer isto. Okay? Portanto, esta era a mensagem principal que eu vos queria trazer. Já agora, a inteligência artificial generativa é muito mais, e a Deep Learning Revolution é muito mais do que os modelos de linguagem, que foi o que apareceu na visibilidade pública há um ano, embora eles já existissem mais ou menos há 3 anos. Existem componentes de visão, portanto, existe computer vision com redes neuronais convolucionais que permitem substituir muitas tarefas, por exemplo, de vigilância, de monitorização de espaços, de segurança, etc. Okay? Uma tecnologia que apareceu também no olhar público de Deep Reinforcement Learning, aprendizagem por reforço profunda, e que permite otimizar decisões sequenciais, não só em jogos onde ela foi desenvolvida, mas em muitos casos onde é necessário otimizar decisões sequenciais, por exemplo, na interação com o cliente. Portanto, em vez de eu ver cada interação com o cliente como uma interação separada, eu devo ver a sequência de interações com o cliente e poder identificar se o cliente está satisfeito, se não está satisfeito, fazer análise de sentimentos. Portanto, toda a componente da aprendizagem por reforço é muito relevante nesta parte. E apareceu também, através dos modelos de difusão, que podem ser vistos como o processo inverso ao processo de visão por computador. Portanto, na visão por computador, eu pego numa imagem e obtenho uma descrição, não é? Textual, semântica da imagem ou do vídeo, enquanto no processo de difusão, que eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, é o processo oposto. Eu dou uma descrição semântica do que é que quero e ele gera uma imagem ou um quadro. Não é? Por exemplo, 3 pessoas a brigar à beira do rio e o sistema percebe o contexto e gera isso. Portanto, esta última componente de imagem generativa tem um potencial para aumentar imensa a produtividade na área gráfica. Portanto, a geração de novamente, baixa tal barreira de entrada, qualquer pessoa que saiba o que é que quer pode interagir com um sistema destes e gerar um cartaz, uma pintura, um boneco, um esquema.
Okay? Portanto, mas está na mesma linha de baixar a barreira de interação com o computador. Não preciso ser um especialista em design gráfico para poder gerar um sistema. Um resultado sofisticado que um especialista usaria com design gráfico. Portanto, e já tenho aqui a luzinha vermelha a pescar, moral da história, eu acho que estas tecnologias em Portugal são especialmente adaptadas a duas limitações fortes que nós temos, a limitação da baixa produtividade e a limitação da nossa fraca capacidade para atrair recursos humanos qualificados. Vejo principalmente como vantajoso, já agora Portugal também é um país que se tem primado e tem mostrado capaz de de adotar rapidamente novas tecnologias. Esperamos que neste caso se venha também a mostrar esse caso. E acho que os maiores desafios, os maiores riscos que vêm da área, se não conseguirmos adaptar a formação das pessoas às necessidades das novas tecnologias. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença e participação. E agora, como ele, aliás, próprio disse, cabe a cada um definir a cor que quer dar à inteligência artificial. E continuando neste tema e nesta tónica, temos agora então uma mesa de debate. Convidava desde já a virem para o palco os convidados, com o tema IA versus competências humanas, e que tem como convidados Elsa Carvalho, Head of Business Development da WTW, Mafalda Vasquez, Head of Attract Select On-Board da Galp, e Pedro Ribeiro, Grupo HR Director do Superboc Group, e que conta com a moderação da Ana Leonor Martins, Diretora de Redação da Human Resources. Agradeço a vossa presença e disponibilidade. Obrigado a todos. Bom debate. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos que estão aqui a encher o Museu do Oriente, e obrigada também, bom dia a quem está a assistir remotamente. Obrigada a vocês por terem aceito aqui o nosso desafio. Somos o penúltimo momento da manhã, portanto já tivemos aqui muitas reflexões e muitas partilhas sobre o impacto da inteligência artificial nas empresas e no dia-a-dia. Aqui o nosso objetivo é tentar focar a discussão um bocadinho mais no impacto na gestão de pessoas e de como é que aqui se inclui a questão das competências humanas. Vou começar com uma provocação, que aliás o Tim Vieira começou por dar a resposta, mas não quero deixar de a fazer na mesma, e faço à Elsa porque foi diretora de recursos humanos durante muitos anos, agora estás do lado do negócio, digamos assim, mas queria perguntar-te se aqui a inteligência artificial pode colocar em risco a relevância do gestor de pessoas, ou se vai só mudar drasticamente aquilo que é o seu papel e aquilo que se espera deles. Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigada. Obrigada aqui aos resistentes que ainda se mantêm aqui na sala. E queria também responder-te com uma provocação, que é esta questão de sermos o último painel. Penso que a seguir é uma intervenção ali do Ricardo, não é um painel. Acho que tem vantagens e desvantagens, não é? Portanto, há aqui uma vantagem enorme, que é, estão a ver este caderno da fidelidade, portanto, está nas vossas pastas. Portanto, e o que eu aproveitei foi, no decurso da manhã, tirar aqui algumas notas, para ver se, enfim, se conseguimos fazer aqui uma integração daquilo que foi dito aqui ao longo da manhã. E tem uma desvantagem também enorme, é que aquilo que eu pensava dizer já foi dito. Portanto, como tal, a grande desvantagem é o que é que este painel pode acrescentar face àquilo que já foi dito. Pode, com certeza. Então, vamos lá ao teu primeiro desafio, relativamente à componente da ameaça, e vou aqui socorrendo das minhas notas também de algumas coisas que já foram ditas esta manhã. Já vimos aqui esta manhã que a componente da tecnologia é uma aliada e não uma ameaça. Pronto, acho que este é o primeiro statement que nós podemos tirar e que todos nós estaremos de acordo. E, entretanto, enfim, daquilo que também já foram as intervenções da manhã, sem dúvida que é uma aliada e não uma ameaça, até porque nos vem permitir, e agora vou aproveitar a terminologia utilizada pelo professor Arlindo, que eu não teria utilizado, não era exatamente essa que eu teria utilizado, mas ainda bem que me ajudou a sistematizar, vem ajudar na componente da dupla vertente, que é da automação, que é, sem dúvida, em termos de matéria de RH e em termos do nosso papel como gestor de pessoas,
tudo quanto puder ser a customização de tarefas repetitivas e rotineiras, podemos também utilizar a automação a nosso favor e vem ajudar na componente analítica, que o professor Arlindo também referiu, e que a Vera também tinha referido hoje de manhã, mas relativamente aos consumidores e relativamente aos clientes, que é a componente analítica, de que forma é que nós também conhecemos melhor as nossas pessoas, aquilo que são os seus interesses, aquilo que são as suas preferências, e de que forma é que também conseguimos customizar e personalizar mais tudo o que tem a ver com gestão de pessoas para as nossas pessoas. Portanto, automação e componente analítica. Agora, vem substituir o papel do gestor de pessoas, não na tal componente do toque humano. E vi aqui também uma intervenção, penso que foi da Nova, portanto, da colega da Nova, em que toda esta componente do toque humano, da interação, do relacionamento, não deixa a resolução de problemas complexos que nós temos a nível das empresas, estamos a referir-nos nomeadamente à própria componente da gestão de conflitos, do relacionamento interpessoal, a componente do toque humano, penso que esse é específico, é único e é um papel novo do gestor de pessoas, ou melhor, não é novo. A questão é, sai muito reforçado do gestor de pessoas, pelo que o gestor de pessoas que se baseava muito na componente processual, acho que vai alterar significativamente. Esse sim pode perder relevância. O gestor de pessoas que se baseia na componente relacional e na componente daquilo que de alguma forma acaba por ser a interação, acho que vem claramente reforçado. Portanto, todos nós e todos vós, como gestores de pessoas, saiam dos gabinetes e falem com as pessoas. Muito bem. Mafalda, e aqui na questão, se mudamos aqui o foco para as pessoas, já hoje disse aqui, tivemos aqui algumas opiniões dispares. O Nuno, por exemplo, partilhou que acha que nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar este trajeto e que, portanto, vão ficar para trás. Aqui a Mariana também partilhou alguns dados sobre perda de emprego devido à inteligência artificial. Há aqui um risco real de poder impactar os profissionais e de alguns poderem perder relevância, mas também há aqui a outra vertente, de poderem recapacitar. E como é que estão os profissionais a ver isto? Porque não é só também o papel das empresas. Há esta consciência? O que é que está a ser feito? Sim, bem, antes de mais, bom dia e obrigada. Repito aqui as palavras da Elsie, obrigada aos resistentes que ficaram para nos ouvir. Ainda temos sala cheia. Sim, é verdade. E de facto tentar aqui, se calhar alterar um bocadinho as respostas que eu própria tinha preparado para este painel, para dar um bocadinho aquilo que é o exemplo real do que é que nós na Galp estamos a fazer e como é que vemos o duplo papel do colaborador, portanto dos profissionais e o papel das organizações. E portanto dizer-vos que este é um terreno que ainda estamos todos a palpar, portanto já foi dito aqui também muito durante a manhã. E à semelhança da Vera, com quem tenho partilhado muitas impressões, nós estamos aqui a tentar estar na reta da frente, a pilotar e, portanto, a tentar incorporar dentro dos nossos processos de RH algumas metodologias de Gen AI, portanto, no sentido de nos ajudar. Trabalhamos em metodologia Agile, também já foi falado aqui, nós somos uma tribo na equipa de pessoas, portanto, muito focados em ciclos curtos de melhoria contínua, portanto, isto também permite muito a experimentação e o test and trial, portanto, se falha, portanto, efetivamente abandonamos. Respondendo diretamente à questão, eu vejo isto aqui, portanto, vou dar uma perspectiva pessoal e uma perspectiva Galp. No caso da perspectiva pessoal, dizer-vos que diria que o grande desafio que hoje temos nas empresas é que se antigamente as próprias skills que os negócios precisavam, portanto, e que as universidades depois preparavam os profissionais para nos darem os nossos negócios, portanto, os nossos gestores de negócios sabiam exatamente quais é que eram essas skills. Hoje em dia, tanto naquilo que é componente do hoje, portanto, o que é que precisamos hoje e o que é que precisamos amanhã, nós, profissionais de RH, muitas vezes, quando vamos ao negócio, o próprio negócio não nos consegue dizer o que é que precisa. E, portanto, isto provoca uma fragilidade muito grande em termos de espaço temporal naquilo que é o quão capacitado está o contexto académico para dar às empresas aquilo que, efetivamente, as empresas precisam. E, portanto, respondendo agora sim, desculpem lá que o romanceio, mas eu gosto muito da visão holística, sou engenheira, não sou de recursos humanos, portanto, talvez por isso, gosto sempre de ir ao princípio das coisas e partir o problema e, portanto, dizer-vos que eu vejo aqui o duplo papel da necessidade das empresas efetivamente otimizarem aquilo que é o seu workforce, portanto, nós na Galp estamos a fazer exatamente isso, numa lógica de piloto com Gen AI, estamos a tentar perceber exatamente o que é o nosso DNA, muito mais do que um perfil, muito mais do que é a experiência atual, perceber quem é que é, qual é o DNA, quais é que são os skills que temos dentro de casa, para a partir daí podermos sim, portanto, também com Gen AI, perceber um bocadinho, ok, a Galp tem uma disparidade muito grande de negócios,
falar-vos de um em particular, o hidrogênio é uma tecnologia nova, é algo que efetivamente vai avançar bastante. Nós ainda não temos completamente cadastrado o tipo de competências que vamos precisar para essa unidade de negócio. E, portanto, o GNI aqui ajuda-nos não só a cadastrar as skills, mas depois, com esta caracterização do DNA, a percebermos exatamente qual é que é o nosso gap. E a partir daí percebermos aquilo que é holisticamente, nós falamos muito, onde é que nós vamos fazer o build das competências, onde é que nós vamos fazer o borrow, portanto, muito também trabalhar transversalmente por projeto e onde é que nós vamos fazer o buy. A lógica é sempre otimizarmos o buy, portanto, irmos muito mais dentro de casa, porque temos este workforce que queremos recapitalizar e que queremos transformar para o futuro, e muito menos, portanto, ir ao buy, portanto, que seria aquilo que é tradicionalmente, quando vamos a um gestor de negócio, ele diz, não, eu preciso é de recrutar, eu não tenho pessoas, preciso é de recrutar. Não, o que nós estamos a tentar é caracterizar o nosso DNA para precisamente otimizarmos a lógica do buy, do build e do borrow. Na lógica do profissional, eu diria que aí sim há um caminho de sensibilização a fazer para aquilo que é o lifelong learning. Portanto, eu diria que muitos de nós, que somos a população ativa que está a trabalhar, somos, e eu contraria aqui os jovens, porque eu acho que nós somos a geração mais bem preparada, porque de facto nós nascemos com a televisão a preto e branco, nós nascemos sem internet, nós adaptámos a tudo. E, portanto, eu diria que esta lógica da adaptabilidade e que há alguns anos atrás nós só víamos como competência ou como comportamento exigido numa tecnológica, portanto, pela volatilidade e pela rapidez do próprio negócio, eu diria que hoje é uma skill e é uma competência que todos temos que ter. Na Galp, sem exceção, é uma das skills que nós vemos como crítica a qualquer colaborador que esteja na Galp e onde temos de desenvolver, ou qualquer colaborador que entre. Muito bem. Portanto, espero ter respondido à questão e tentei depois falar mais rápido para poupar tempo. Pedro, esta questão de requalificar e de aproveitar as pessoas que se têm na empresa, mesmo que tenham que ser requalificadas, exige também que a empresa conheça muito bem as pessoas que têm, as competências que têm, se estão a desempenhar as funções mais adequadas às necessidades do negócio. Numa empresa grande, calculo que isso seja um desafio. Como é que se pode fazer conhecer a empresa toda e depois capacitar as pessoas, dar a formação que é de facto necessária, porque também já vimos aqui que se calhar a academia não dá a resposta, pelo menos imediata, às necessidades das empresas. Antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que, pelo menos a sensação que eu tenho é que as empresas conhecem relativamente bem quer as funções, quer as competências. Acho que ao longo dos anos foram desenvolvendo processos, mesmo nas empresas grandes eu acho que isso é relativamente bem conhecido. Agora, as funções são divididas em tarefas, em atividades, e essas sim é que vão ser crescentemente mais automatizadas, com ou sem recurso à inteligência artificial, porque são coisas diferentes, mas e necessariamente vão mudar a natureza dessas funções. E aquilo que eu acho que nós devíamos estar a interrogar-nos é se a nossa formação hoje em dia já está a ter ou não em consideração isso que sabemos que vai acontecer no futuro. Na minha opinião, eu acho que nós estamos ainda muito assentes em dar resposta às necessidades do presente e conheço muito poucas empresas em que já estão ativamente a ter isso em consideração. Se sabemos que as funções vão mudar, nós devemos antecipar e não estar à espera do momento em que elas mudem para depois irmos a correr atrás da mudança. As empresas que estiverem a trilhar esse caminho hoje, eu acho que estarão mais preparadas para uma transição suave, mais eficiente e com menos custos. Muito bem. Elsa, e quais é que são de facto as competências? Já falámos aqui de várias hoje, power skills, human skills, enfim, a empatia. O Ricardo também chegou aqui a referir da dificuldade de aferir essas competências, pelo menos no momento em que se está a recrutar. Mas quais são, de facto, as competências que vão fazer a diferença, as essenciais, e se elas podem ser desenvolvidas, da mesma forma que podemos fazer uma aprendizagem técnica, por exemplo, ou isso é uma coisa já mais inata das pessoas? Uhum. Eu, quando entrei na sala, portanto, entrei aqui um bocadinho atrasado, ouvi a expressão do Power Skills, portanto, confesso que foi logo ali nos primeiros painéis. Mas estive atenta nos tantos painéis anteriores aquilo que referiam em termos de competências. Eu vi há pouco tempo um estudo que eu achei curioso, que é: nós recrutamos pelas hard skills e despedimos pelas soft skills. O que é que isto quer dizer? Que, de facto, nos processos de recrutamento, penso que o Nuno falou sobre esse aspecto, nos processos de recrutamento, acima de tudo, estamos muito preocupados com as hard skills, com o saber fazer, não é? E com os conhecimentos técnicos que as pessoas têm. E o que é certo é quando é nos processos de despedimento, acima de tudo, acabamos por despedir pelas soft skills.
Depois também vi há pouco tempo, uma terminologia que pretendia fazer a separação entre o que é que são soft skills e o que é que são human ou people skills. Porque às tantas, eu própria estou confusa. Pronto, todos nós haveremos de estar aqui a navegar no meio, onde para mim as palavras são importantes e a terminologia e as palavras que nós utilizamos são importantes, porque as palavras definem a forma como nós vemos o mundo, não é? E no fundo nós definimos palavras exatamente para nos entendermos. Portanto, as palavras acabam por ser a linguagem, a par com as emoções, a linguagem do ser humano. E achas que ainda há aqui uma confusão de conceitos? Não sei se há confusão. Eu tenho visto diferentes terminologias e diferentes estudos e modelos que estabelecem a distinção entre os soft e os human skills. Soft skills, muitas vezes associada àquelas competências que não deixam de ser comportamentais, mas individuais, muito ligadas ao indivíduo, como a capacidade de resolução de problemas, a flexibilidade, o planeamento e a organização, e as human skills necessariamente relacionadas com a interação, que é quando falamos em human skills, a nossa capacidade de relacionamento, no fundo aquelas competências que só podem surgir e só se podem manifestar em relacionamento com os outros. Portanto, essa é que acaba por ser a componente human skills. Gestão de conflitos, a interação, a empatia e a componente da liderança. Agora, se as competências são inatas ou podem ser desenvolvidas, sem dúvida, e todos nós sabemos, aliás, isto é uma discussão antiga, que há pessoas que têm mais predisposição umas do que outras para determinado tipo de estilos comportamentais. Agora, podem ser desenvolvidas, não é? Portanto, é exatamente todos os investimentos que nós fazemos em formação e em formação comportamental. Deixem-me acreditar que são investimentos e não são custos. Portanto, se são investimentos é que podem claramente ser desenvolvidas. Uma componente que eu acho que estamos sempre todos muito atentos, eu pessoalmente estou sempre muito atenta, acaba por ser as tais competências do Fórum Económico Mundial, não é? Que é todos os anos vamos lá ao Fórum Económico Mundial e tentamos avaliar quais é que são as competências atuais, as competências do futuro e de que forma é que essas mesmas competências mudam. E de facto fui aqui ao Fórum Económico Mundial e apontei as 5 competências que agora estão no top 5 e curiosamente não vejo muitos human skills. Vejo pensamento analítico em primeiro lugar, em segundo lugar pensamento criativo, terceiro lugar resiliência, flexibilidade e agilidade, quarto lugar automotivação e autoconhecimento e em quinto lugar curiosidade. Portanto, estas são as 5 competências do Fórum Económico Mundial. Também deixa-me só, e por falar no Fórum Económico Mundial, também hoje aqui de manhã falámos um bocadinho sobre se vão existir mais funções no futuro, se vão existir menos funções no futuro, quais é que são as perspectivas para a distribuição de emprego. Quando nós olhamos os insights do Fórum Económico Mundial de 2023 e o 2020, parece que são 2 organismos substancialmente distintos. Em 2023, a perspectiva de distribuição de emprego, quando eu digo distribuição de emprego, é emprego líquido, portanto, entre aqueles que são criados, não é? E aqueles que são eliminados. Estamos a falar de menos 2%. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se formos olhar ao Fórum Económico Mundial de 2020, a perspectiva de distribuição de emprego era brutal. Portanto, entre a criação de novos empregos que surgem, é verdade que muito ligados à componente da tecnologia e da digitalização e aqueles empregos que vão se distribuir por si só, portanto, o saldo neste momento é 2%. Também, se nós pensarmos, isto é uma reflexão que eu tenho feito, o que é o Fórum Económico Mundial? Porque a determinada altura eu própria ia ao Fórum Económico Mundial e pensava que aquilo era uma verdade absoluta, não é? Depois, quando nós começamos a pensar, o que é o Fórum Económico Mundial? Onde é que o Fórum Económico Mundial se baseia para fazer estas estatísticas e estas exposições? Em primeiro lugar, faz perguntas às empresas, Portanto, é um conjunto de empresas que faz parte do Fórum Económico Mundial. Depois, faz o tratamento estatístico destas respostas. Como as perguntas são feitas atualmente sob a projeção do futuro, portanto, eu acho que a margem de erro é muito grande. Portanto, nem o Fórum Económico Mundial nos dá perspectivas muito futuristas e muito certas acerca do futuro. Agora, 2023, o relatório 2023, o saldo líquido, estamos a falar de menos 2%. Muito bem. Pedro, ainda mantendo-nos aqui nas competências, quando vocês estão a recrutar,
competências é que privilegiam e quais é que sentem a maior dificuldade em encontrar no mercado de trabalho, sendo que sabemos ainda estamos a ver escassez de talento, as empresas têm dificuldade em recrutar. Portanto, qual é que são as competências que sentem maior dificuldade em encontrar e o que é que fazem para dar resposta a essa dificuldade? Deixa-me só fazer um preâmbulo, porque Claro. Eu acho que o tema da escassez de talento, como já foi muito bem debatido em conferências outros, anteriores, tem a certo. ver sobretudo com a demografia e não propriamente com a falta de recursos técnicos específicos. Quer dizer, o país está a perder falta muitos... de pessoas, não Falta de pode- pessoas. Está a certo. perder muitos talentos jovens, estão a sair do país, a população está a envelhecer, portanto, e o somatório disto causa-nos um problema demográfico que não tem um bom fim à vista, a menos que se tomem algum tipo de medidas. Eu partilho da opinião que a inteligência artificial será parte da resposta para a escassez de talento e a automação também continuará a ser, já o é há algum tempo. Isto porquê? Porque o ser humano tem, sobretudo, tem as aptidões físicas e as aptidões cognitivas. Na parte física, ao longo dos tempos, a automação já tem vindo a substituir as tarefas repetitivas, mas agora a novidade, ou nem tanto, é que mesmo na parte cognitiva, naquilo que é a aprendizagem, a comunicação, a compreensão das emoções, a inteligência artificial começa a substituir o humano em alguns ambientes mais controlados. E isso é uma tendência que eu acho que não podemos desvalorizar porque vai suprir algumas das lacunas que temos com a escassez de talento. Quando me perguntas que competências nós tentamos privilegiar, obviamente que a Elsa enumerou aquelas que são senso comum para todos no Superpoc Group. Eu acho que a adaptabilidade e a flexibilidade e a vontade de fazer coisas diferentes para aprender coisas diferentes é algo que nós valorizamos desde o início. Eu posso dar um exemplo, que eu acho que na nossa realidade, portanto, o Superpoc Group é uma empresa que nós gostamos de dizer que é de pessoas e de marcas, mas que tem uma base industrial. Nessa base industrial nós trabalhamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, portanto é uma elaboração em contínuo. Aquilo que de pior pode acontecer é ter um dos nossos ativos parados. Portanto, uma linha parada com uma avaria, tem que ir uma equipa de manutenção intervir, a correr, para minimizar o tempo de paragem. Se tivermos duas linhas simultaneamente em avarias, ou uma delas está à espera que a equipa liberte, ou temos que ter 2 piquetes de intervenção e assim sucessivamente. E uma das formas, e by the way, um técnico de manutenção curativo especializado é muito difícil de encontrar no mercado. Portanto, o que nós estamos a fazer é... Nós temos equipamentos que têm muitos sensores, estamos a capturar os dados que os equipamentos disponibilizam e estamos a tentar que o sistema, que é a inteligência artificial, nos dê uma previsão de quando as máquinas vão avariar antes de avariarem. Portanto, é um processo que está no início, a fiabilidade é interessante, mas ainda não é espetacular, mas isso faz com que, ao nível das pessoas, portanto, isso possa suprir uma lacuna de técnicos, bons técnicos curativos disponíveis e, ao mesmo tempo, faça com que os atuais técnicos possam ser requalificados em funções de maior valor acrescentado, porque há a componente curativa, tem uma componente de planeamento, de prevenção, portanto, e depois podemos parar as linhas calculadamente, com antecedência, não é? e a produtividade melhora substancialmente. Portanto, esse é um exemplo em que nós, por um lado, estamos a combater a escassez de técnicos qualificados, mas ao mesmo tempo estamos a requalificar os atuais para atividades de maior valor acrescentado com um impacto direto na produtividade. E consegues identificar, voltando aqui um bocadinho às competências, é a competência que é mais difícil, consegues identificar ou não? Ou tem que ser um somatório e, portanto, acaba sempre por ser Eu um acho que exercício... não há uma única competência, eu acho que é um conjunto Mas de entre, competências. se falarmos entre as hard skills e estas competências mais soft ou human skills... Eu acredito que as human skills serão mais importantes no futuro, não tenho dúvida. Muito bem. Mafalda, se calhar onde há aqui uma área onde toda a gente concordará que a inteligência artificial e a tecnologia são uma clara mais-valia nos processos RH, nomeadamente no recrutamento, já se falou aqui, mas não só, poder-se ir muito mais além. Vocês já estão a fazer esse caminho, esse potencial já está de facto a ser aproveitado pelos diretores de recursos humanos, pelos gestores de pessoas nas empresas, para de facto tirar estas tarefas, se calhar mais mecânica e de menor valor acrescentado, para depois poder centrar noutras? Sim, sem dúvida. Bom, não falamos hoje como experts, portanto, muito humildemente estamos a fazer o nosso caminho, mas é um caminho efetivamente incorporar, portanto, o GenAI em quase todos os processos de RH, no sentido também, numa primeira fase, muito mais numa lógica de orquestração e processo, perceber exatamente, como o Pedro dizia bem,
quais é que são as tarefas de baixo valor que podem ser linearmente automatizadas, libertando as pessoas para tarefas de maior, portanto, de maior valor e com muito mais o tal papel do advisor. A Elsa dizia, falem com as pessoas, portanto, o tal papel de ouvir e de agir sobre aquilo que é a escuta ativa da organização. Em recrutamento estamos a utilizar, é sempre o canal mais fácil e, portanto, onde não é de agora, portanto, já antes de falar, portanto, hoje muito do tema, os motores de busca, para quem esteve em consultoria, quer dizer, o sonho de um consultor é em 5 minutos ter uma lista de candidatos que esteja perfeitamente apta para apresentar a um cliente e, portanto, eu acho que já é um tema recorrentemente utilizado em termos de recrutamento. Posso dar-vos o exemplo da Galp este ano. A nossa campanha de estágios de verão, portanto, foi 100% AI, portanto, ninguém reparou. Se quiserem ir recuperar na internet, é o Tira Férias do Verão, e, portanto, foi uma campanha 100% gerada por AI, e, portanto, nós estamos, obviamente, a utilizar numa lógica também de testar, portanto, aquilo que é receptividade, impacto. A Vera falou, tal como a Sonai, estamos a testar muito também o chatbot naquilo que é a capitalização da nossa conversão de talento que visita a nossa página, reencaminhando para a melhor oportunidade, portanto, naquilo que possa ser efetivamente esta lógica que vos partilhei há pouco, de cadastrar e conhecer a organização e de perceber quais é que são as skills e de detectar depois quais é que são as questões que nós temos que fazer para aferir efetivamente um determinado candidato. Portanto, nós efetivamente estamos a tentar incorporar dentro do possível GenAI nos nossos processos, portanto, da A a Z. E pode também ser aqui uma resposta à baixa produtividade, melhorar aqui os processos, porque ali falou-se de vários elementos e vários fatores que contribuem para os resultados pouco simpáticos que Portugal tem nesta matéria, mas aqui esta questão processual se calhar às vezes é um bocadinho esquecida e se calhar tem bastante impacto, não só obviamente os recursos humanos, mas a nível mais geral. Sem dúvida. Eu trago aqui um tema que não é tanto o fórum de hoje, mas que para mim é perfeitamente pertinente, que é quando nós fazemos um inquérito de clima, nós temos 2 tipos de resultados, temos engagement e temos enablement. E nós valorizamos muito mais o engagement do que o enablement. E o enablement fala precisamente daquilo que eu preciso ter para desempenhar a minha função, como é que eu consigo ser produtivo. Eu entendi a mensagem, portanto, eu sei exatamente o que é esperado de mim e, portanto, e na lógica do enablement, sim, eu acho que, dando essa clareza, portanto, se a AI conseguir dar essa clareza, acho que, efetivamente, melhorando o enablement, nós vamos claramente melhorar a nossa produtividade. Bem, eu tenho aqui mais 2 perguntas que queria que respondessem os 3, portanto, peço rapidez, já não temos aqui muito tempo. Queria que identificassem onde é que a inteligência artificial vai ser seguramente uma vantagem e qual um perigo para o qual temos que estar atentos. Podemos seguir aqui por ordem, Elsa? Bem, já vimos, não é? Eu acho que aqui o físico e o digital, alguém, penso que foi Isabel Moisés, que falava que já não são complementares, não é? A pessoa e a inteligência artificial já não são complementares. Já existe uma simbiose entre o físico e o digital. Acho que a partir do momento em que nos permite a automação e a partir do momento em que nos permita, de facto, libertar tempo para tarefas de maior valor, acho que é claramente uma vantagem. Em termos de desvantagem, estive atenta àquilo que o professor Arlindo referiu, em termos da principal desvantagem, vamos ou não deixar alguém para trás, não é? Eu, como sou muito preocupada com os temas éticos, confesso que coloco uma série de questões de âmbito mais deontológico e mais ético, que é se nós vamos conseguir, de facto, aproveitar. Eu acredito que é um fator importantíssimo na componente da produtividade. Aqui a minha questão é como é que vamos fazer a redistribuição da riqueza. Se vamos, de facto, conseguir aproveitar o tema da automação e da inteligência artificial para sermos mais produtivos e com isso fazermos uma melhor distribuição da riqueza, como, por exemplo, Vera, a semana dos 4 dias de trabalho, ou se, basicamente, a distribuição da riqueza vai ficar, enfim, a nível dos shareholders. Muito bem, Mafalda. Sim, sem querer repetir muito, portanto, acho que já foi tudo dito. Acho que eu sou uma otimista por natureza, portanto, acho que todas as ondas que vêm nós temos que aprender a surfá-las, portanto, esta é mais uma. Obviamente, sou uma pessoa de pessoas, os temas éticos, obviamente, acho que é uma preocupação, a regulamentação da utilização, portanto, da AI nas empresas, acho que é efetivamente super importante e termos alguma noção de que, e eu vou pedir desculpa se vou aqui dizer alguma coisa muito disruptiva, que o próprio algoritmo pode estar enviesado e, portanto, nós temos que ter muita atenção quando
quando tomamos decisões com pessoas baseados em algoritmos. Eu acho que nos ajuda a termos ali um conjunto analítico que nos permite tomar uma melhor decisão, mas a decisão em si só baseada no algoritmo, eu tenho algum receio, porque falando em termos de diversidade e inclusão, e que falámos, portanto, acho que efetivamente se o algoritmo estiver enviesado, nós temos enviesamentos conscientes, portanto, que nem nós, inconscientes, que nem nós sabemos, acho que efetivamente é um perigo na utilização da tomada de decisão, sobretudo Da importância do fator humano estar sempre portanto, presente. claramente que as pessoas não vão ser substituídas por AI. Pedro. Sim, no meu caso, de forma sintética, eu diria que os ganhos de produtividade é a parte que eu acho que tem mais potencial, a boa interligação, a boa coordenação entre as previsões feitas pelas máquinas e, por outro lado, as decisões tomadas pelos humanos, acho que vão ter repercussões concretas na produtividade. O risco, e isto é algo que me inquieta, é se o ritmo de capacitação das pessoas for inferior à necessidade, isto é, se estiverem a ser substituídos mais postos de trabalho do que as pessoas requalificadas para ocupar outros, eu acho que corremos o risco de gerar um número significativo de pessoas desempregadas e de baixa capacitação. E isso coloca-me perante uma questão que é, nós devemos, se calhar, nós, no conjunto, sociedade civil, empresas, governo, Estado, neste caso, devemos pensar mais em proteger, ou devemos pensar menos em proteger os empregos e pensar mais em proteger as pessoas, porque para alguns, se calhar, a resposta não passa pelos empregos, mas sim por outro tipo de proteção. Muito bem. Aqui é mesmo só a resposta numa palavra, porque já temos ali a bomba relógio. A ascensão do digital vai fragilizar ou potenciar as competências humanas? Potenciar, sendo uma resposta, sendo uma palavra, claramente potenciar. Fragilizar ou potenciar? Mafalda. Potenciar. Mas com dúvidas. Vamos acreditar que sim. Pedro. Potenciar com menos dúvidas do que uma fala. Muito bem, muito obrigada às três. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado aos três e às quatro a participação que tiveram nesta mesa de debate extremamente interessante, também aqui para quase a terminar a nossa conferência. Só aqui fazer um bocadinho de tempo para tirarem aqui o resto das coisas. E, portanto, temos agora o gosto de apresentar o nosso orador de encerramento desta 26ª Conferência de Human Resources, Ricardo Parreira, CEO da PHC Software, que nos traz uma apresentação que tem o título Inteligência Artificial Generativa, o surpreendente recrutamento de 2024, com ponto de interrogação. Ricardo, muito obrigado pela tua presença e participação. O palco é teu. Obrigado. Bem, primeiro que tudo, obrigado por estarem a assistir. Obrigado ao Ricardo, Florencio e sua equipa por trazerem o tema, talvez um dos temas mais atuais e que se fala tanto. E hoje tivemos a ver aqui muitas apresentações muito interessantes, com um ponto muito frequente, que é o medo. O medo que todos temos destas tecnologias. O que eu vou falar é exatamente o oposto disso. Deixem-me apresentar primeiro. Meu nome é Ricardo Parreira, sou o CEO da PHC Software. Acima de tudo, sou um entusiasta de como é que a tecnologia pode ajudar as pessoas. E estou constantemente à procura disso, à procura de novas formas para a tecnologia ajudar as pessoas e, com isso, ajudar a gestão das empresas. Vamos começar por refletir sobre isto. Quais é que são os grandes desafios? Hoje vimos muito claramente o que é que são os desafios em várias vertentes. Por um lado, temos as empresas com o constante desafio de precisam de mais vendas, o mercado é cada vez mais competitivo, precisam que a operação corra muito bem, precisam que não haja falhas, como acabámos de ver, e tudo isto muito centrado nas pessoas. Há uma série de desafios à volta de como é que as empresas podem pôr as pessoas a dar o melhor de si próprias. Depois temos os líderes, as chefias, e talvez hoje em dia uma das áreas que talvez seja uma das profissões mais difíceis, que é as lideranças intermédias, as chefias intermédias, que têm ao mesmo tempo de incorporar a estratégia que vem da direção da organização, mas também têm que estar muito preocupadas com a performance da sua equipa, com as entregas, a equipa está a entregar, não está a entregar,
e tudo isto acaba por ser centrado nas pessoas. Mas hoje estamos aqui numa conferência de recursos humanos. E o que às vezes pedem aos recursos humanos é tudo isto. Pedem tudo isto e ainda mais uma forte profissionalismo na atração, retenção de talentos, gestão da cultura, sempre com o objetivo de resolver todas as outras áreas da organização. Portanto, o que é que isto tudo tem em comum? Quais é que são os grandes desafios? Realmente, o grande desafio é as pessoas. Mas, acima de tudo, talvez o bem mais precioso que as pessoas têm, que é o tempo. É o tempo das pessoas, onde nós temos que realmente nos focar para todas as nossas organizações serem muito melhores do que são hoje. Se as pessoas tiverem mais tempo, vão ser, com certeza, melhores profissionais, porque podem aplicar o seu conhecimento em coisas mais úteis. É isso que vamos falar um bocadinho hoje. Como ultrapassar isto? Porque às vezes parece que conseguir ter mais tempo é um superpoder. E, na verdade, é isto. Hoje precisamos de superpoderes. Precisamos de superpoderes para que as pessoas consigam fazer mais em menos tempo. E é isso que estamos a falar aqui hoje. Esta conferência tem o tema ideal, porque a inteligência artificial é a resposta para a gestão das pessoas. As boas notícias é que chegou um superpoder. Chegou um superpoder que, acima de tudo, vai ampliar a capacidade das pessoas. E a palavra-chave é esta: ampliar. Não é substituir, não é acabar com os empregos, mas sim ampliar as capacidades. Qual é este superpoder? É o que temos estado a falar hoje ao longo da manhã. É a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa é uma subcategoria da inteligência artificial que ficou muito conhecida com o ChatGPT, que, como nós já vimos hoje de manhã, a maior parte da audiência já experimentou. O ChatGPT é a primeira forma de vermos na prática a inteligência artificial generativa. Eu gosto muito de contar um exemplo muito interessante sobre como é que funciona por dentro. Imaginem uma bibliotecária que conhece todos os livros de recursos humanos, os livros de liderança, os livros de otimização de desempenho. Vamos chamar esta bibliotecária de Cris. E depois imaginem uma biblioteca gigantesca com todo o conhecimento que existe. Todo o conhecimento que existe nestas áreas. Foi buscar todos os livros, foi buscar todo o know-how que existe. Esta biblioteca chamamos LLM, Large Language Models. A magia acontece, e essa que é a parte espetacular desta tecnologia. A magia acontece quando a Cris, a bibliotecária, a qualquer pedido de qualquer pessoa, consegue ir buscar os livros certos, os conteúdos certos, para responder e ajudar a pessoa que fez a pergunta. Esta é a razão pela qual a inteligência artificial generativa teve um sucesso incrível. No fundo, trouxe e está a trazer, e vai trazer ainda mais, superpoderes. Vai trazer superpoderes para todos. Hoje vimos aqui várias apresentações de empresas grandes que quase que dá a entender que isto só está ao alcance das empresas maiores. Mas isso não é verdade. Está mesmo ao alcance de todos nós. Os superpoderes que estamos a falar são muito simples. É aquilo que temos estado a falar muito ao longo da manhã. Fazer tudo melhor e mais rápido. Melhor e mais rápido é o sonho de qualquer empresa, é o sonho de qualquer líder, é o sonho de qualquer pessoa que tenha tarefas que às vezes são mais aborrecidas ou mais difíceis. Se eu conseguir fazer tudo melhor ou mais rápido, vou ter tempo para outras coisas. E essa é a grande vantagem desta inteligência artificial. Inclusive, esta inteligência artificial já teve estudos que comprovam isto que eu estou a dizer. Este é um estudo muito interessante. Um estudo feito em março, do MIT, em que colocou 444 knowledge workers, pessoas que aplicam o conhecimento no seu dia-a-dia, a fazer tarefas do seu dia-a-dia. Comparado com um grupo de controle, quais foram as conclusões?
37% mais rápido a fazer as tarefas que habitualmente faziam e, uma parte muito interessante, 20% mais qualidade. Ainda por cima, se lerem este estudo, vão ver que quem beneficiou mais de qualidade até foi quem tinha menos capacidade técnica. Uma parte muito, muito interessante. Os professores do MIT avaliaram e conseguiram concluir que, de facto, tínhamos mais qualidade. 37%. Imaginem fazer em 5 dias, fazer em 3 dias o que se fazia em 5 dias. É um ganho absolutamente revolucionário. Portanto, nós estamos mesmo perante uma revolução. E a área de recursos humanos vai ter um papel importantíssimo em concretizar isto para as empresas. Mas não foi só a MIT que estudou, também a Harvard Business School estudou, e este é mesmo recente, é do final de setembro, em que puseram 758 consultores da BCG, da Boston Consulting Group, a fazer 18 tarefas de consultoria, comparado com um grupo de controle também, e o resultado, o mesmo. Nas tarefas de consultoria destes 758, muita gente, em média 25% mais rápido. Mas aqui, um grande salto na qualidade. Nós estamos aqui a falar de pessoas, certo? Isto é tudo pessoas. Isto não é a máquina, isto não é... É as pessoas. Nós temos que aproveitar esta tecnologia para as pessoas. Quem é que não quer ser melhor e mais rápido? Não existe, isso não existe. Portanto, vamos falar um pouco de como dar vida a estes superpoderes. A certa altura, o Bill Gates, no início da Microsoft, disse que o sonho dele era um PC por cada pessoa. O meu sonho neste momento é esta tecnologia chegar a todas as pessoas. E temos todas as condições para fazer isso. E os recursos humanos vão ter um papel muito, muito importante. Se nós conseguirmos estes ganhos para todas as pessoas, podemos estar aqui a dar um salto incrível. Um salto em Portugal, um salto no mundo. Neste momento estou mais preocupado com Portugal, portanto é em Portugal que nós temos que nos concentrar. Nós a pensar nisto, o que é que nós fizemos? A inteligência artificial precisa de dados. Onde é que muitas vezes estão os dados? No software de gestão. Portanto, principalmente nas empresas que têm software de Human Capital Management, que é o que estamos a falar aqui hoje, mas também no resto do software, é lá que estão os dados da empresa. A inteligência artificial brilha quando tem dados, quando tem contexto. Por isso, hoje queria-vos mostrar aqui um pouco do que nós fizemos. Bem-vinda, Cris. A Cris foi a assistente que nós pusemos dentro do software PHC. Quem é a Cris? Ou o que é a Cris? Não é mais do que o interface entre o nosso software e o ChatGPT. Portanto, o ChatGPT democratizou esta tecnologia. Portanto, é uma tecnologia super avançada, mas que está ao alcance de qualquer software house integrar com o seu software. Portanto, muito em breve, todos os que não usam software PHC hão de ter nos nossos concorrentes toda esta tecnologia, porque estes ganhos são uma autêntica revolução. A vantagem de ter no software é aproveitarmos os dados que já lá estão. Vamos ver na prática. Eu sou uma pessoa muito mais prática e gostava hoje de vos dar muitos exemplos de como é que podemos usar isto no dia-a-dia. Os superpoderes na prática. Escolhi uma série de exemplos relacionados com pessoas. Vou dar aqui alguns exemplos, mas há muitos exemplos de usar isso em todas as áreas. Estes aqui são escolhidos para vos inspirar, para vos ativar a vossa imaginação, porque a tecnologia está tão nova e é tão potente que só a nossa imaginação é que é o limite. Imaginemos que estamos perante uma avaliação de uma pessoa. Vamos ver um exemplo concreto no software, que às vezes isto é mais giro ver na prática. Este é o nosso software. Vamos entrar aqui numa avaliação de um colaborador
E está aqui a avaliação dele, numas determinadas coisas teve 3, outras 5, com os respectivos comentários que o seu líder fez. Estou perante esta avaliação e agora vou ter a conversa com a pessoa. Como é que eu posso orientar esta conversa? Claro que podia falar com outros líderes, falar com outras pessoas, mas neste caso posso pedir à Cris para quais é que são os pontos fortes e fracos e por cada ponto fraco o que é que eu posso fazer. Isto não substitui os humanos. Isto amplia. De repente eu consigo ver para corrigir estes pontos. O Abel tem que fazer não sei o quê, pode fazer formações, etc. De repente ajudou-me a ter uma conversa muito mais produtiva com esta pessoa. Se eu não for um especialista de recursos humanos, ou seja, se eu for um líder da minha equipa, de repente esta inteligência artificial ampliou a sua capacidade. Mas vamos ver de outro ponto de vista. Vamos ver uma avaliação de pares. No nosso software também existe avaliação de pares. Vamos supor que sou eu, um colaborador, que estou a consultar a avaliação de pares. Eu vou ao software, vejo o que é que os meus pares me avaliaram e como é que eu fiquei. Posso ver, inclusive, eu comparado com a média da empresa, em vários fatores, os fatores da cultura da empresa, enfim, cada empresa tem os seus pontos de avaliação. E agora estou a olhar para isto e sou eu. Eu, de repente, vi estes números todos. O que é que eu hei de fazer com isto? Posso perguntar à Cris. Cris, onde é que eu posso melhorar? O que é que eu podia ser melhor? E ela diz-me, nos vários valores da empresa, por acaso estes são os valores da PHC, nesta parte estás ótima, para manteres o nível de desempenho podes continuar a cumprir o que prometes. Ou seja, estamos a ajudar a pessoa, a própria pessoa, a ampliar-se, a ser melhor. Não estamos a falar em automação de processos, não estamos a falar nas coisas que se falava que a tecnologia ia trazer. Estamos aqui a falar de uma tecnologia espetacular que amplia a nossa capacidade, que nos põe a ser melhores. Pode ser para estruturar a minha reunião de equipa, posso dar-lhe o contexto de que desafios é que a minha equipa está a ultrapassar, dá-me o contexto para construir uma reunião de equipa, quero uma reunião de equipa para celebrar, quero uma reunião de equipa para isto ou para aquilo, toda esta tecnologia ajuda. Por exemplo, anúncios e job description. Posso introduzir o job description e dar-me o anúncio. E dar-me um anúncio com vários toques. Por exemplo, vamos imaginar que têm que publicar um anúncio. E aqui vou dar um exemplo muito parecido com o que falámos há bocado de pode ser uma coisa que de antes eu não tinha qualquer tipo de capacidade, como dizia o professor Arlindo. Não tinha qualquer tipo de capacidade e tinha que pedir a alguém. Agora não, esta inteligência artificial ampliou-me. Vamos supor que a pessoa tinha que construir o anúncio e depois, para colocá-lo numa plataforma qualquer online, produzir o HTML, só esta palavra já é assustadora, o HTML do anúncio para o publicar. Tínhamos que ir pedir a alguém. Com a Cris, podemos pedir o anúncio para esta candidatura, ele diz logo o que será o anúncio, e depois, em cima do anúncio, podemos dizer, ok, agora dá-me o HTML para produzir isto. Ela produz o HTML, enfim, neste caso até é bastante simples, nós colocamos na nossa plataforma, tudo bonitinho, gravamos e fizemos um anúncio todo giraço. Portanto, a pessoa não teve que ter conhecimentos de HTML, só teve que saber perguntar, só teve que saber pedir. Havia alguém hoje que dizia o skill do futuro vai ser saber perguntar, saber pedir. E esta parte é muito interessante. Mas há muitos mais exemplos. Outro dia eu estava numa entrevista e senti que a pessoa não dominava uma área. Abri o ChatGPT, dá-me perguntas para eu avaliar se a pessoa domina isto. E ali em tempo real deu-me uma série de perguntas e eu fiz as perguntas logo em tempo real na entrevista. De repente, o ChatGPT melhorou o meu trabalho, ampliou a minha capacidade.
Nós sabemos que segurança psicológica é o fator número 1 de performance de uma empresa, de uma equipa, aliás. Portanto, as empresas têm mesmo que se focar na segurança psicológica. Porque a segurança psicológica são uma série de práticas e de práticas que nós podemos assumir continuamente. O ChatGPT é fantástico a dar-nos técnicas para eu incutir mais segurança psicológica nas minhas equipas. É uma coisa ótima para ajudar toda essa área. Depois temos mais exemplos. Conversas difíceis. Nós sabemos que conversas difíceis é das coisas mais difíceis que há. Temos muitos líderes que não conseguem ter uma conversa difícil, fogem, têm medo, adiam. E às vezes é só porque é difícil. Vou-vos dar um exemplo pessoal. Eu tenho 4 filhos também, um deles chumbou no exame de condução. E isto é uma conversa difícil para um pai. No caminho para ir ter com ela, perguntei ao ChatGPT quais são os pontos que eu tenho que tratar quando um filho chumba no exame. A maior parte das coisas que o ChatGPT disse eu já sabia, mas lembrou-me de outras, lembrou-me de outros ângulos. Isto é incrível a quantidade de coisas que nós podemos fazer com isto. Outra que eu uso muito para mim, prós e contras de qualquer ideia. Nós somos seres humanos, somos enviesados por natureza, temos as nossas crenças limitadoras. É ótimo colocar uma estratégia para qualquer coisa aqui e pedir os prós e contras. Vai-nos dar ideias, vai-nos dar visão, vai-nos dar ângulos que nós não tínhamos visto. Mas também podemos modificar o tom de uma comunicação. Vou-vos dar aqui um exemplo mais simples do dia-a-dia de uma empresa. Imaginem que eu sou a pessoa que trata clientes e tenho que mandar um e-mail a cobrar uma dívida, a pedir ao cliente para pagar. Então posso ir aqui à ficha do cliente, entro no meu dia-a-dia, estou a trabalhar normalmente, entro na ficha dele, vejo que deve 6.000 euros, que já é imenso, peço a conta corrente dele, vou aqui à Cris e digo, Cris, escreve-me aqui um e-mail para ir atrás disto. A Cris demora 5 segundos. Quanto tempo é que nós demoraríamos a fazer este e-mail? Ela responde e cá está o e-mail todo bonitinho, espero que o e-mail o encontre bem, está toda simpática. A Cris é uma pessoa simpática. Mas cuidado, a inteligência artificial não é sempre inteligente. Ok? Também existe estupidez artificial. Nós temos que ter sempre os seres humanos, o fator humano, a avaliar se está tudo bem. Mas agora imaginem que este cliente, eu já fui atrás dele não sei quantas vezes. Já não há paciência para andar atrás do cliente. Então, podemos fazer outra coisa, que é, ok, Cris, então para este mesmo cliente, dá-me um e-mail de cobrança, mas desta vez com um pequeno detalhe. Vocês já vão ver o detalhe. E o detalhe é, escreve ao e-mail num tom furioso. Portanto, escreve num tom furioso. De repente, a Cris, que mesmo assim, quando é preciso ser antipática, ela consegue fazer a coisa muito bem feita. Tem que expressar a minha frustração em relação às suas dívidas, tome medidas imediatas para regularizar e tal. Agora imaginem quanto tempo é que demorava pedir à pessoa, olha, em vez de fazeres um e-mail assim, faz um furioso. Comparado com o tempo que a gente acabou de fazer aqui. É este tipo de coisas que esta inteligência artificial generativa amplia as nossas capacidades. Podemos modificar o tom de uma comunicação. Podemos analisar o resultado de uma reunião. Hoje em dia, a maior parte das plataformas já fazem a transcrição das reuniões, às vezes em português não é grande coisa, mas vai ser. E de repente eu posso pedir para ver os dados da reunião, ver que trabalho é que ficou para quem, tudo. Aliás, se calhar posso até nem ir à reunião. Quantas reuniões é que não podiam ser um e-mail, não é? Agora vai ser quantas reuniões é que não podiam ser transcritas e a Cris analisá-las. Para trazer logo o resumo e não ter que estar a ver 1 hora de reunião. Vem aí um novo mundo. Este novo mundo é mesmo espetacular. Uso muito a Cris e o ChatGPT para ideias para uma situação, seja ela qual for. Ideias para entusiasmar a minha equipa, ideias para comunicar esta estratégia.
dá para fazer muitas coisas aqui. Eu só queria vos dar alguns exemplos, porque de facto a crise é multifacetada. Se a gente for a ver a quantidade de papéis que a crise consegue, é brutal. Assistente, coordenadora, analista de dados inteligente, assistente de recrutamento, planeadora de férias eficiente. As minhas últimas férias, eu queria fazer umas férias com os miúdos, férias de aventura e tal. Fui ao ChatGPT e disse: dá-me locais onde dê para fazer férias de aventura, com parques de diversão, etc., com voo direto de Lisboa e tal. E ela deu-me para aí 5 ou 6 locais. Logo a seguir escolhi a Floresta Negra, na Alemanha. Ok, então aqui na Floresta Negra, na Alemanha, o que é que eu faria durante uma semana? E ela, olha, aterras nesta cidade, no primeiro dia faz isto, no segundo uma volta de bicicleta, no terceiro não sei o quê. Tudo porque eu pedi. Isto é mesmo, ela é mesmo simpática, mas estão a ver a quantidade de hipóteses que nós temos aqui para sermos melhor no que fazemos. Já tivemos a ver, ela pode ser uma criadora de conteúdo, organizadora de agendas, estrategista, facilitadora, consultora de desempenho, mas no fundo o que estamos a falar aqui é melhor e mais rápido. Portanto, estamos numa conferência de recursos humanos. Qual é que é o papel das pessoas de recursos humanos? E este é o ponto-chave. É o ponto-chave que eu queria falar convosco hoje. Porque eu acho que, primeiro que tudo, tem uma oportunidade incrível aqui. Uma oportunidade de tomar a dianteira, que não é costume. É muito raro no passado ver os recursos humanos a tomarem a dianteira em tecnologia. Mas nós podemos mudar agora as regras do jogo. Pode ser os recursos humanos a aproveitar isto tudo. O que é preciso fazer? É muito simples de dizer e muito difícil de fazer. Primeiro, é urgente que dominem isto. Eu mostrei 10 use cases, há centenas deles, não é? Centenas deles nas tarefas dos líderes, nas tarefas das pessoas, nas tarefas das equipas de recursos humanos, que podem ser muito melhorados com isto. Depois, e já falámos muito hoje aqui, temos que ensinar as pessoas a aproveitar isto. Se eu não souber fazer perguntas, não vou conseguir aproveitar isto. Se eu não souber aproveitar isto, não vou ter estes benefícios do 37% mais rápido. Portanto, já era claro que a formação é uma componente, muitas vezes, deixada à responsabilidade dos recursos humanos. Para mim é da responsabilidade de todos, mas em muitas empresas deixam para os recursos humanos. Mas isto é uma oportunidade para vocês aproveitarem uma responsabilidade que muitas vezes já é vossa, a favor de resultados incríveis. E liderarem isto. Liderarem este processo. É isto que eu peço. Portanto, recapitulando, de facto, as pessoas são o desafio. As pessoas são o desafio e, acima de tudo, concentrado na velocidade e na qualidade. A boa notícia é que chegou um superpoder. Chegou um superpoder que, acima de tudo, vai ampliar as pessoas, vai ter as pessoas. Quando pensa em inteligência artificial, pensa em pessoas, não pensa em máquina, tecnologia, o que for. É em pessoas que estamos a falar. E esta é uma das tecnologias mais claras para ampliar as pessoas. Mas estivemos a ver hoje, ao longo do dia, muitas vezes, será que a inteligência artificial é amiga ou inimiga dos recursos humanos? Será que a inteligência artificial vai levar os empregos dos recursos humanos? Esta é uma reflexão interessante. E a resposta até é muito simples. Sim. Vai levar os recursos humanos, mas acima de tudo para outro patamar. Um patamar onde vocês podem fazer a diferença, onde podem trazer superpoderes às pessoas. Portanto, aproveitem o que pode ser a melhor contratação de 2024. Estamos sempre a falar de falta de talento, por que não apostar no talento que temos? Obrigado.
Obrigado, Ricardo, por esta fantástica apresentação que nos deixa entusiasmados, obviamente, e com um futuro, pelos vistos, muito mais verde do que vermelho. E realmente o desafio agora é cada um levar à frente e, como tu próprio disseste, serem as pessoas ligadas à gestão de pessoas a liderar estes processos. E, portanto, obrigado, Ricardo, parabéns pela apresentação. Chegamos assim ao fim da 26ª Conferência de Human Resources. Tivemos uma manhã extremamente cheia, com muita partilha de informação e de dados, que agora devem ser usados para o nosso futuro. Volto a agradecer, porque não posso deixar de dizer isso, aos nossos patrocinadores, apoios, oradores e participantes na mesa de debate. E desde já um agradecimento pelo facto, há bocadinho estavam aqui a dizer na mesa de debate aos resistentes, temos a sala cheia, portanto obrigado a vocês que foram os resistentes pelos vistos, mas foi em sala cheia, e também acabei de receber os números, tivemos 64.327 pessoas a ver a conferência online, portanto agradeço também aí a quem esteve a assistir à conferência. Pensamos que foi uma manhã muito útil e produtiva, com muita informação e que podem ser dados, que podem ser aprofundados, desenvolvidos, mas aquilo que o Ricardo disse e também já outras pessoas aqui disseram também, mais importante, nós somos um país de reflexão, somos um país que pensa bem, somos um país que tem muitos dados, tem muita coisa, mas às vezes com pouca execução. E, portanto, o nosso desafio é claramente agora pegarem toda esta informação e verem como podem pôr em prática nas vossas empresas, nas vossas organizações, porque, como eu disse no futuro, no início, o futuro já é hoje, isto passa tudo muito depressa. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez, até à próxima conferência, foi um gosto.